Estamos de volta para a segunda parte deste jogo económico. O futebol profissional português é cada vez mais importante no PIB nacional e a indústria já se transformou numa das mais importantes do país. Esta é uma das conclusões do Anuário do Futebol Profissional Português, elaborado em conjunto pela EY e pela Liga Portugal. Miguel Cardoso Pinto é líder de Strategy and Transactions da EY. Agradecemos a presença do Miguel neste jogo económico. Miguel, temos aqui vários números, números que de facto evoluíram relativamente à edição anterior efetuada pela UI nesta espécie de radiografia daquilo que é o futebol profissional em Portugal, mas começo por lhe questionar se de facto este anuário confirma o Desporto Rei como uma indústria absolutamente robusta e incontornável no tecido económico em Portugal. Certo. Olá, primeiro de tudo, muito obrigado pelo convite. Obrigado. De facto, este trabalho é já uma sétima edição de uma colaboração que da UI tem feito com a Liga Portugal e que, de facto, ambiciona descodificar qual é que é o impacto desta importante indústria na nossa economia. E, portanto, como dizia muito bem, este ano conseguiu-se atingir um valor recorde e a Liga Portugal que conseguiu e as sociedades esportivas contribuíram com cerca de 667 milhões de euros para o PIB. Isto corresponde a cerca de 0,3% do PIB e neste valor a Liga Portugal Bet and Click foi responsável por 639 milhões de euros, portanto 95% do total. Eu ainda gostaria de só reforçar um ponto que a mim me parece bastante interessante. Este indicador avalia unicamente os impactos diretos e não avalia os impactos diretos induzidos do futebol profissional na economia nacional. Portanto, este valor que eu refiro ainda será bastante mais superior se tivesse em conta esses impactos indiretos induzidos. E é um valor de facto bastante superior, naturalmente, esse impacto indireto. O Miguel já falou, são 667 milhões de euros, para se ter uma noção, isto relativamente àquilo que é a temporada 2022-2023. Aqui a base de estudo é sempre a temporada anterior, mas para se ter aqui uma referência, um comparativo, a verdade é que este relatório que foi apresentado a semana passada apresenta, ao nível daquilo que é o impacto no PIB, um resultado superior em 50 milhões de euros relativamente àquilo que foi atingido na época anterior. E de facto, Miguel, temos aqui claramente sociedades anónimas desportivas já com o sentido de negócio e de indústria bem enraizado. Esse é de facto um caminho que já não volta atrás. Certo, de facto, o que nós acreditamos é que, como dizia muito bem, tem havido uma evolução positiva, como dizia, um aumento de 8% relativamente ao ano passado, o que corresponde nos últimos 5 anos a um crescimento de 5%. E até só antes de responder à sua pergunta, é importante notar que nós aqui neste estudo consideramos apenas a dimensão económica, mas há uma dimensão social e cultural que é muito relevante e que devemos ter em consideração quando se fala de futebol, porque de facto, como sabemos, é um desporto que é capaz de inspirar e unir as comunidades e, mais do que isso, é uma bandeira para o mundo onde Portugal conseguiu criar e exportar talento. Não estou a falar apenas de jogadores, mas também de técnicos, árbitros, treinadores, etc. E, portanto, estou convencido que isto é um caminho que deverá continuar e que haverá sempre um desenvolvimento positivo para Portugal no que respeita ao futebol profissional. No entanto, há aqui um tema que a mim me parece bastante relevante. Ainda há um caminho longo que temos que fazer pela frente Certo. para conseguir cimentar esta transformação. Um dos temas que eu acho que é super relevante mencionar é que o modelo de negócio em Portugal baseia-se muito nas receitas de transferências com os jogadores e, Uhum. portanto, nos outros países estas receitas
com atletas são considerados, e em Portugal também, como receitas extraordinárias, mas em Portugal são a principal fonte de receitas das sociedades esportivas que temos no futebol profissional. Essa verba e também a questão o dinheiro que vem dos prémios da UEFA, não é? Exatamente. Só levantando um bocadinho o véu sobre este tema, que eu acho fundamental, é que se nós considerarmos, por exemplo, as receitas da, da Liga Portugal, dos 946 milhões de receitas das sociedades esportivas, 304 milhões são relativas a vendas de atletas. E, portanto, o que estamos a dizer com isso é que mais de 30% das receitas das sociedades esportivas são consideradas receitas extraordinárias e, portanto, nós temos um modelo de negócio que está baseado em receitas extraordinárias. Evidentemente, não são as únicas, como dizia aí muito bem, as receitas que provêm das competições são super relevantes, são cerca de 190 milhões de euros e também há uma fatia muito relevante dos direitos audiovisuais Uhum. que também Que é têm outro uma desafio. fatia importante neste aspecto. E é outro desafio também grande a ultrapassar lá mais para o final desta década. Enfim, já não falta muito. Jorge, introduz-se na conversa também relativamente àquilo que são os números, esta radiografia do futebol profissional em Portugal. E o Miguel levantava aqui a ponta do véu relativamente àquilo que são as tais verbas extraordinárias que correspondem a um terço daquilo que é o volume de negócios dos clubes em Portugal. E de facto há aqui um caminho para percorrer para que os clubes um, tenham essa situação acautelada ao nível daquilo que são outras receitas. E sabemos que existe aqui uma espécie de pescadinha de rabo na boca que tem a ver com a presença nas grandes competições europeias ao nível do futebol, trazem visibilidade. Essa visibilidade faz com que muitas vezes os jogadores sejam vendidos por valores muito interessantes e, portanto, se uma coisa não se consegue a outra, e terá que haver aqui um caminho para que os clubes consigam angariar receitas e que essas sejam o mais previsíveis possível, não é, Jorge? Sim, antes de mais cumprimentar o Miguel, agradecer a sua disponibilidade para estar aqui connosco. Eu acho que é inegável que os clubes portugueses vivem sob uma enorme dificuldade, em grande parte desses clubes. Aliás, se falarmos desse terço das receitas totais da Primeira Liga, e se olharmos para essa verba a rondar os 300 milhões de euros de vendas de jogadores, estamos a falar se calhar, uma importância de 80% entre os três grandes e o Sporting Clube Braga. E, portanto, obviamente que até para os clubes que andam nas competições europeias é fundamental essa receita extraordinária das vendas de ativos. Por outro lado, eu acho que a partir do ano que vem, como falámos na primeira parte, a Liga dos Campeões será ainda mais importante e só vai haver lugar para dois. E, portanto, pode haver aqui uma diferença para aquele que ficar em terceiro lugar. E os dois, um deles é direto e o outro tem que disputar a partir da terceira pré-eliminatória, e para poder estar nessa nova Liga dos Campeões com 36 equipas. Mas é uma Liga dos Campeões que essa participação valerá 100 milhões e, portanto, essa diferença será ainda maior do que aconteceu, por exemplo, este ano. Obviamente que este report tem ainda as verbas, no que à Liga dos Campeões diz respeito, tem ainda as verbas da participação dos três grandes, que na última temporada Sporting, Benfica e Porto estiveram na Liga dos Campeões, e daí as receitas das competições europeias também ser superior do que provavelmente irá ser nesta época desportiva, uma vez que as equipas portuguesas, Portugal só teve duas equipas este ano na Liga dos Campeões direta, e depois o Braga a entrar na Liga dos Campeões, mas acabaram por, nos oitavos de final, ter só o Futebol Clube do Porto. E, portanto, provavelmente as receitas serão menores. Agora, são duas fontes importantíssimas
de receitas, uma, a potencialização e a transferência de ativos, e se olharmos para o exemplo do Sporting no último exercício, acabou por somar uma verba acima de 100 milhões de euros, e depois as competições europeias, nomeadamente a UEFA Liga dos Campeões, a UEFA Champions League, que a partir do ano que vem, como sabemos, ainda terá prémios superiores. De todo modo, eu acho que para o futuro há dois grandes desafios. A questão é como é que irá ser possível ter o acordo de todos os clubes para a distribuição dos direitos televisivos, e, por outro lado, a internacionalização da Liga Portuguesa. É bom recordar que nem tudo corre bem, uma vez que esta época houve vários países e várias regiões do globo que deixaram de transmitir os jogos da Liga Portuguesa, e isso também deveria levar os responsáveis a fazer uma reflexão. E, Miguel, de facto, o Jorge tocou aqui em alguns pontos que naturalmente implicam uma evolução do futebol português. Já tinha mencionado a questão de, no final da década, procedermos. Enfim, esse trabalho vai ter que ser feito muito antes, mas de qualquer forma, em termos formais, vai acontecer essa venda conjunta dos direitos televisivos, que é um enorme desafio, um game changer absolutamente fundamental para aquilo que é o futuro do futebol português, mas antes também que haja aqui a capacidade do futebol português também ganhar aqui alguma tração, ganhar alguma atratividade, mostrar-se como um produto atrativo para quem compra futebol, para os países que compram futebol, para depois transmitir para os seus adeptos. E nesse aspecto, de facto, o futebol português tem aqui bandeiras tremendas, tanto ao nível de alguns dos melhores jogadores do mundo, alguns dos melhores treinadores do mundo. Porque é que não haveria de ser um produto atrativo também para ser visto pelos maiores adeptos de futebol ao nível do planeta? Esse é um trabalho que tem que ser feito, não é, Miguel? Surge como um dos grandes desafios do futebol português para os próximos anos. Certo, eu acho super alinhado com as preocupações do Jorge. Acho que estamos super em linha. E como eu dizia há pouco, este modelo que existe em Portugal assenta em receitas extraordinárias, não é, na minha opinião, sustentável, e que obriga, como eu dizia inicialmente, a continuar do desenvolvimento deste modelo de negócio para o futebol do futuro. E, por exemplo, como o Jorge comentava muito bem, exatamente pelas alterações, por exemplo, dos prémios da Champions League e o facto do formato ter mudado, o investimento em 2022, 2023, de transferências de aquisição de jogadores, atingiu o valor de 234 milhões, isto é, houve um aumento de 120% relativamente ao ano passado, exatamente porque as sociedades esportivas sabiam que tinham que estar presente na Liga dos Campeões. Era importante porque o fosso entre quem está e quem não está poderá ser cada vez maior. Mas, portanto, tocando exatamente na pergunta que me fazem, eu acho que temos que ser capazes de continuar a robustecer o modelo de negócio do modelo de negócio do futebol profissional. E para isso é necessário continuar a repensar e a desenvolver diferentes dimensões, e como é o caso do adepto. Temos que olhar para o adepto de uma forma diferente, temos que capturar maior valor do adepto tal como ele é hoje, mas nós temos que ser capazes de descodificar novos perfis de consumidores. Nós temos que atrair novos perfis de consumidores. Nós fizemos um estudo relativamente há pouco tempo e cruzámos com uma informação que, de facto, os novos adeptos de futebol, que 84% deles estão a utilizar o telemóvel enquanto estão a ver futebol. Portanto, a forma como se consome futebol tem-se vindo a transformar, e o perfil do adepto é completamente diferente. Vocês falavam, e muito bem, na minha opinião, que é necessário elevar o produto. É necessário melhorar a experiência dentro do estádio de futebol, antes do jogo, durante o jogo e após o jogo. É preciso melhorar a experiência dentro do estádio e também nos diferentes canais em que se consome futebol. Portanto, pensar o futebol de forma muito diferente. E uma coisa que eu acho que também é fundamental
e que este trabalho da Liga de Futebol toca muito, é na credibilização pelo profissionalismo. Nós temos que ser capazes de profissionalizar o futebol e as entidades que estão no futebol e as sociedades esportivas para conseguir ter cada vez mais uma proposta de valor cada vez mais sólida. E o que eu falo, portanto, na profissionalização dos agentes, na capacidade de atrair investidores externos para o futebol. Credíveis. Exatamente, e que é uma coisa que se assiste em todas as geografias onde o futebol é uma indústria relevante e, portanto, temos de ser capazes de atrair investidores credíveis e que consigam dinamizar a nossa proposta de valor atual. Isto toca ainda na parte da questão que eu não posso deixar para trás, que é o tema dos direitos televisivos, que de facto, somente a aumentar esta proposta de valor do que é o futebol profissional em Portugal hoje, é que conseguiremos aumentar a atratividade desta proposta de valor para o estrangeiro. E como vocês sabem, evidentemente, a indústria de futebol é uma indústria totalmente globalizada e, portanto, nós temos que ter a ambição de atingir o mercado internacional, e alavancando para isso, no que dizia e muito bem, na minha opinião, alavancando nas capacidades que nós temos. Nós temos uma capacidade única de gerar talento onde devemos alavancar e nós temos um futebol muito aliado à juventude e à descoberta de novos talentos. E, portanto, este é um dos elementos que nós devemos ser capazes de promover e estimular para incentivar o interesse de stakeholders globais nos direitos televisivos. Há um segundo ponto que eu também acho que não podemos descurar, que é o reconhecimento mundial, que nós temos sociedades esportivas em Portugal que são muito relevantes, que têm muito valor. E, portanto, um outro ponto que eu deixava de ter só aqui a nota também para terminar, que eu acho que é importante, a união de todos os agentes e todos os stakeholders para a promoção do futebol em Portugal e que isso irá refletir, evidentemente, na atratividade do futebol para os mercados internacionais e para os palcos internacionais, que é o que irá fazer aumentar o valor do nosso futebol profissional. E o valor exatamente também desses direitos televisivos que trarão receitas às sociedades esportivas. E, Jorge, de facto, aqui o Miguel estava a falar num aspecto muito interessante que tem a ver com o novo perfil de consumo do futebol, sendo que o futebol português está, de facto, a dar aqui alguns passos ao nível daquilo que é a capacidade de ser atrativo e de se mostrar como um produto atraente ao nível desportivo. De facto, existe aqui este enorme desafio de conseguir chegar a camadas mais jovens, não é? Sim, é sempre um enorme desafio, até porque se olharmos para os hábitos até de ver televisão em direto, eu acho que o futebol e o desporto em geral, as transmissões desportivas são aqueles que têm a maior visibilidade, nomeadamente em direto. Agora, há claramente clubes que têm vindo a repensar, e falo do Benfica e do Sporting, por exemplo, na forma como é a experiência de assistir a um jogo no estádio. Tem havido até, aliás, várias propostas nesse sentido, e a própria internacionalização da marca Liga Portugal é importante até para o turismo e para poder trazer cada vez mais pessoas aos estádios, sendo que, na minha opinião, continua a haver uma enorme dificuldade, é que, com exceção do Vitória Sport Clube e dos três grandes, a média de assistências da Liga Portuguesa continua a ser muito abaixo daquilo que deveria ser expectável. E baixou também este ano. Miguel, mesmo para terminar, um aspecto que pode ser, enfim, é perfeitamente atual porque estamos em plena época, em pleno período pré-eleitoral, que tem a ver com a questão da fiscalidade ao nível dos clubes. Haveria aqui muito para fazer ao nível, sobretudo, daquilo que é o IRS e do IVA, para que este espetáculo de futebol pudesse ser, enfim, mais competitivo em termos fiscais, mas também ter aqui a capacidade de atrair talento e de desviá-lo, quem sabe, de outros campeonatos europeus que, em muitos casos, praticam taxas bem mais baixas do que em Portugal. Esse é um tema muito interessante. De facto, o futebol profissional tem sido uma atividade com elevada contribuição fiscal. Este ano contribuiu com 228 milhões
de euros, mais do que no passado. E, por exemplo, se compararmos com os últimos 5 anos, teve um crescimento anual na ordem dos 4%. Respondendo objetivamente à questão, o IVA, eu acho que é um tema crítico, porque, como eu dizia há pouco, o futebol faz parte da indústria de entretenimento e, portanto, não só concorre com as atividades do desporto, mas concorre com todas as outras atividades de entretenimento, quer seja um cinema, quer seja o teatro, quer seja até no digital, o streaming, se as pessoas ficarem em casa a assistir televisão. E, portanto, por exemplo, um bilhete de futebol que se falava há pouco, num jogo de futebol, e de ir aos estádios, o adepto paga 23%, uma taxa de 23% de IVA, em sede de IVA, enquanto os outros espetáculos de âmbito cultural pagam cerca de 6%. E, portanto, isto é o que nós chamamos os custos de contexto, que deveriam ser olhados com algum carinho para tentar aumentar o potencial do futebol profissional em Portugal. O outro tema que também se falava em relação à competitividade deste tema é o IRS, que de facto temos um problema quando nós vemos, já temos um problema de receitas. E, por outro lado, Portugal e Itália têm o escalão máximo de IRS, 48%, é taxado num valor absoluto mais baixo, que são cerca de 75 mil euros. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que um jogador que ganha 1 milhão de euros brutos nos diferentes ligas da Europa, nas principais ligas da Europa, em Portugal o jogador iria descontar cerca de 530 mil euros. E esse era o valor mais alto de todos os outros das 7 ligas principais da Europa. Por exemplo, se compararmos com a Inglaterra, esse mesmo jogador iria apenas descontar 450 mil euros. O que eu estou a dizer com isto é, evidentemente, com todas as dificuldades de contexto que nós temos, com todas as dificuldades de escalas que o nosso futebol tem, evidentemente temos ainda estas dificuldades, quer seja de IVA, quer seja de IRS, no que diz respeito à fiscalidade, e que dificultam este aumento de competitividade do nosso futebol profissional em Portugal. Muito bem. Miguel Cardoso Pinto, muito obrigado. Ficam aqui elencadas alguns dos maiores desafios do futebol português para os próximos anos. Mais uma vez, muito obrigado pela presença e Obrigado. pelo contributo neste jogo económico. Já a seguir partimos para as escolhas da semana neste programa. É já a seguir.